E aí eu fui lá no dia seguinte e fiz a prova. E passei. Olá galera, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Ingrid Aidan. E eu sei, se você assistiu o primeiro vídeo desse canal, mil desculpas, eu sei que eu sumi, desapareci do YouTube, mas eu peço desculpa, eu realmente me perdi, eu não sei, eu criei tanta expectativa com esse canal, mas eu acho que as coisas acontecem, não é mesmo? Assim, eu postei o vídeo e logo em seguida, alguns dias depois, eu fui pro Brasil. Quando eu voltei do Brasil, né, a minha expectativa é que eu voltasse com o YouTube tudo certo, porém, eu passei por uma transição de carreira. Eu ainda tô no processo, eu pedi demissão do meu antigo trabalho e aí eu comecei a focar 100% do meu tempo nesse novo projeto. Então eu acabei que não consegui focar nada no YouTube. E ontem eu me dei uma vontade enorme de gravar. Então eu falei, quer saber? Amanhã esquece tudo, eu vou gravar, tá? Então aqui estou gravando pra vocês. E é o seguinte, eu tava pensando, o que eu posso falar no YouTube? Eu fiz algumas enquetes no meu Instagram e muita gente deu a ideia de falar sobre o meu programa de intercâmbio que eu vim para os Estados Unidos, que é o Au Pair. Mas tem um porém, eu não gostaria que o meu canal fosse focado no Au Pair, porque é uma coisa que já passou, sabe? Eu não sei as regras mais, eu não sei quais são os pré-requisitos, eu não sei como que tá funcionando esse mercado de intercâmbio do Au Pair. E eu também, para ser bem honesta, acredito que existem outros tipos de intercâmbio que vale muito mais a pena de se fazer do que o Au Pair. Eu creio também que esses intercâmbios que eu penso, você tem que dar um pouquinho mais de si em questão de estudo, e que o Au Pair é mais fácil porque é mais barato, entendeu? Porém, eu acho que no futuro, esses outros intercâmbios vão te dar muito mais preparação profissional do que o Au Pair. Gosto do Au Pair, gosto muito, eu me diverti horrores sendo Au Pair, aprendi muito, tive perrengue, se tive! Mas eu acredito que outras formas de intercâmbio serão melhor. Porém, eu não tenho a expertise de explicar ou de sugerir algum tipo de intercâmbio pra ninguém. Então, eu não queria que esse fosse o foco. Mas, além do programa de Au Pair em si, tem a minha vida, né? Talvez a minha vida seja um conteúdo pra vocês. Então, assim, eu acredito que esse assunto vai render muito! Muito, 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 muito. Então, vamos dizer que esse vídeo é a parte 1. Então, eu vou querer começar a dizer como que surgiu essa ideia de intercâmbio de Au Pair, tá bom? Então, vamos lá! Solta a vinheta, que não tem, mas a gente vai fazer uma. Bom, gente, é o seguinte. Desde pequenininha, eu sabia que eu queria sair do país para poder passear. Na verdade, naquela época, eu não pensava em morar, mas eu queria muito passear, muito viajar e tudo mais. E o primeiro lugar, assim, que me despertou interesse de poder fazer um intercâmbio, uma viagem, eu não sabia nem, acho que da existência de que era um intercâmbio. Mas, assim, o primeiro destino era Paris. E eu vou dizer o porquê. O que acontece? Eu estudava numa escola pública, lá em São Paulo. E nessa escola pública, existia um programa de centro de línguas, que é onde existia alguns idiomas que você podia aprender ali gratuitamente, o que é perfeito. Nesse centro de línguas tinha o espanhol, tinha italiano, tinha japonês, talvez tinha outros que eu não consegui lembrar, e tinha o francês. E eu pensei, eu quero fazer francês. Então foi daí que começou a surgir o meu interesse de ir para a França. Era uma época que eu não tinha acesso à internet tão facilmente como tem hoje. Gente, eu tenho 30 anos, então assim, eu tinha 16 na época. Então eu não tinha esses aplicativos Duolingo, que eu gosto muito. Não tinha formas de conversar e tal. Com o tempo que eu comecei a ter acesso a essas coisas, que sim, eu comecei a entrar em websites
que eu podia conversar com outras pessoas de outros países. Conheci um rapaz que ele era daqui dos Estados Unidos e ele falava francês, então a gente conversava e ele queria aprender português porque a família dele era do Brasil. Então a gente fazia essa troca, só que acabava que a gente conversava mais em português do que em outro idioma, porque ele sabia mais português do que eu, inglês ou francês. Só que aí eu fui pro mercado de trabalho, né? Tipo, fui estudar, fui trabalhar. E eu comecei a fazer faculdade de comércio exterior. E no comércio exterior, os meus professores falavam assim, gente, se você não tem inglês, esquece comércio exterior. E eu ficava pensando, gente, como que eu posso aprender inglês rápido, né? E aí eu fui introduzida ao mundo de intercâmbios por conta da faculdade. Só que o meu destino, queridinho, era a Austrália. Por quê? Porque eu assistia muitos seriados da Austrália. Então, quem conhece vai saber. Ninguém Merece. Teve o Portal do Intercâmbio. Teve o Dance Academy. Teve outros também que agora eu não lembro, mas esses são os principais. Por isso, então eu comecei a assistir muito conteúdo de intercâmbio. Isso, gente, eu já era um pouco mais velha. Mas eu acho que eu comecei a pensar em intercâmbio com a faculdade. Tenho esse feeling. Não lembro. Parece que é tanto tempo que eu estou indo pra Austrália que pra mim parece que é forever. Anyway. E aí eu fui começar a pesquisar de como pra Austrália. Gente, eu me deparei com absurdos. Assim, muito caro. Tipo assim, na época, provavelmente hoje deve estar muito mais caro ainda. Mas na época, um intercâmbio de apenas 6 meses. 6 meses. Eu iria ter que pagar nesse tipo de intercâmbio, né? Que seria você ir pro país para você poder estudar. Então eu vi mais ou menos 40 mil reais para 6 meses. Isso não incluindo o valor do passaporte, a passagem. Eu tinha que comprovar uma renda para poder ir para a Austrália. Então eu teria que ter esse valor, tipo, does it matter? Enfim, eu não queria me estender muito, não. Isso era inviável para mim. Depois que eu vi tanta informação na internet, eu fui em uma feira de intercâmbio para poder coletar mais informações, opções e tudo mais. Tinha várias agências ali e aí eu marquei uma reunião para poder ir na agência de intercâmbio. E o que acontece? Eu fui nessa reunião e eu chorando as pitangas lá, porque cada suspiro que ele dava um valor. Não podia pagar. E aí eu falava assim, gente, como pode? É muito caro, não tem condições de pagar e tal. E aí ele olhou a minha idade, olhou o motivo que eu queria ir pro intercâmbio para poder aprender inglês. E ele falou assim... Você já ouviu falar no au pair? Aí eu falei, já ouvi falar no au pair. Ele falou... Por que você não faz o au pair? Aí eu falei, meu filho, se é pra pagar todo esse valor no intercâmbio, eu prefiro um lugar onde que de fato eu gostaria de ir. Tipo, não que eu não gostaria de vir para os Estados Unidos, não é isso. Mas assim, eu já tinha um sonho, já tinha criado uma expectativa, já tinha criado assim, sabe, vontade de ir pra Austrália por conta de tudo que eu já assisti, de tudo que eu já pesquisei e tudo mais. Então, mudar os meus planos para poder ir para vir para os Estados Unidos seria... Durante esse período da minha vida, eu tinha 2 amigas que elas já faziam au pair. Elas já estavam aqui nos Estados Unidos fazendo au pair. E na minha cabeça, assim, elas tinham pago os 40 mil reais, entendeu? Não sei, não cheguei a perguntar pra elas. Eu sabia que elas iam, eu sabia que elas estavam bem aqui, eu acompanhava, mas eu nunca pesquisei o tipo de intercâmbio que elas estavam fazendo. Eu sabia do que se tratava, eu sabia que o au pair era para você cuidar de criança, enquanto você tinha experiência cultural com a família, mas eu não perguntei como que isso funcionava, porque eu estava muito focada ali, Austrália. O que acontece? Quando ele conversou comigo, falando quais são os pré-requisitos, então assim, os pré-requisitos da época, tá? Gente, da época, eu não sei como que tá agora, tá bom? Mas coisas que eu lembro. Eu teria que ter entre 18 a 26 anos, não poderia ter filhos, teria que saber dirigir, ter inglês intermediário, entre algumas outras coisas. Eu não tinha o inglês intermediário. Na verdade, eu não tinha nem básico, nada, zero. Era tipo, hello e bye, entendeu? E aí, ele falou assim pra mim,
Quando eu falei pra ele, mas se eu for pra Austrália, se eu for fazer um intercâmbio, eu prefiro fazer na Austrália, que é um lugar onde eu queria ir, ele olhou pra mim e falou assim, Mas é que a Austrália custa 40 mil reais. aí eu falei, quanto que custa ir pros Estados Unidos? Aí ele, 2.000 reais. e eu, louca da cabeça, falei, $2.000? Então, nem se fosse $2.000, iria custar os 40 mil. Iria custar, vamos pegar agora o dólar. É que na época era 3 e pouco. Hoje tá assim que quase 6 ou 6, não sei. Mas seria tipo uns 10 mil reais. Mas enfim, tipo, não chegava nem aos pés. E aí ele falou, Não, 2.000 reais. aí eu, a passagem, $2.000. E o intercâmbio em si. Aí ele, Não, você não tá entendendo. O intercâmbio, o valor que você vai pagar pra agência. naquela época, gente, por favor, naquela época, tem 6 anos que eu tô aqui. E essa cotação, essa conversa que eu fiz com ele faz 8. Porque desde quando eu comecei a planejar meu intercâmbio, eu demorei 2 anos, de fato, pra poder vir, tá? Então, assim, isso já mudou, eu não sei, tá? Mas, enfim, era $2.000 o intercâmbio. A passagem, quem pagava era a família. E o passaporte, o visto, seria por minha conta. Mas aí, tipo, o passaporte na época eu devo ter pago 270. O visto eu paguei 800, se eu não me engano. Na época, não lembro, gente. Faz muito tempo. Mas, enfim. Então, no total, daria uns 3 mil e pouco. Ou quase 3 mil. Não lembro. E aí, na hora que ele foi me explicar de novo, né? Porque, tipo, eu já sabia mais ou menos por conta das minhas amigas, mas eu não sabia muito a fundo. Então, assim, eu tinha, na época, 22, quando eu fiz a primeira cotação. Eu já tinha carteira de motorista, porém eu não dirigia. E eu não tinha inglês. E aí ele explicou que seria só $2.000, mais ou menos, tá? Naquela agência, porque em outras agências também pode ser que seja mais cara. Ele falou assim, Eu vou te dar uma sugestão. Como você já tem 22 anos, já tá na faculdade, você quer aprender inglês por conta do seu trabalho e tudo mais, vai para os Estados Unidos, fica entre 1 a 2 anos, junta grana em dólar. e depois disso eu iria para a Austrália fazer um curso melhor do que só o curso de idioma. Eu poderia já entrar em uma faculdade, por exemplo, ou em algum curso de certificado da época, tá bom? E aí eu pensei, eu já fiz mais ou menos as contas de quanto que eu iria receber. Na época, o valor mínimo por semana aqui do au pair era $195, se eu não me engano. Mas algumas famílias pagavam mais. A minha família não, ela pagou exatamente os 195. E, enfim, aí eu fiz algumas contas e tal. Aí eu pensei, em 2 anos eu consigo juntar 8 mil e vou pra Austrália. Maravilha! Aqui não é bem assim, tá, gente? Não. Vamos ver. Aí, então, eu saí de lá assim, meu Deus. Isso abriu, assim, uma mente. Falei, cara, eu vou lá, faço 2 anos de au pair, eu faço entre 1 e 2 anos de au pair, junto minha grana rigorosamente e vou pra Austrália. É isso que eu vou fazer, ponto, acabou, perfeito. Saí de lá, já ligando pras minhas amigas que estavam aqui, que eram amigas mesmo, tá, gente? É só eu que realmente não tinha o interesse de pesquisar sobre os Estados Unidos. Tinha vontade de visitar? Tinha, mas pra fazer um intercâmbio, meu negócio era a Austrália, tá? Era o que eu consumia na época, era a Austrália. Enfim, então liguei pra elas, perguntei várias coisas, perguntei processo, perguntei como que fazia pra falar com as famílias e tal. Eu tenho que explicar isso melhor, né? Nossa, é que faz tanto tempo. Mas assim, gente, vamos entrar em parênteses aqui. O au pair é um intercâmbio cultural, onde pessoas, jovens, adultos, saem de seus países para poder vir para os Estados Unidos, morar com uma host family, viver o dia a dia, a rotina delas, enquanto você trabalha cuidando das crianças daquela família, que pode variar de várias idades, tá? Durante esse período, que geralmente você assina para 1 ano, você vai estudar o que você quiser. Geralmente as pessoas vêm aqui para estudar inglês, tá? Eu, no primeiro ano, fiz comunicação. Então, porque
acho que não tinha inglês nas escolas mais próximas. Aliás, o horário não batia, então não pude fazer. Então fiz comunicação. E nesse tempo o meu inglês já estava um pouquinho melhor, então deu pra desenrolar. Bom, essa é a proposta, tá? Do lado da família é bom porque é mais barato do que você pagar uma babá ou de você mandar as crianças para uma creche. E também as crianças têm essa experiência com outras pessoas de outro país, tá? Enfim, é assim, mais ou menos. Eu espero não estar esquecendo de... Tem muitos detalhes por detrás, mas acho que isso a gente pode explorar depois, tá? Que eu posso lembrar, colocar no papel e aí eu venho aqui para falar um pouco com mais detalhes. E aí eu perguntei para elas, com muito mais detalhes, elas me explicaram, as duas maravilhosas, perfeitas, mas elas me ajudaram muito nesse processo. E aí, enfim, depois de um tempo que eu coletei mais informações, veio questionamentos que eu queria fazer para a agência em questão de segurança, né? Porque querendo ou não, gente, tráfico humano é uma coisa séria, muito sério, muito mais sério do que eu e você pode imaginar. Então, minha mãe também, meus pais, né, também tiveram alguns questionamentos. Então, eu voltei para a agência, mas o rapaz que tava lá, que inclusive o rapaz que falou comigo, ele tá na Austrália! Um abraço para você, se você assistir meu vídeo. Obrigada, viu? Foi você. E ele tá na Austrália agora, não sei, tá vivendo a vida dele lá. Então eu voltei, só que esse rapaz lá não tava mais. Eu voltei depois de alguns meses. Então, e aí uma moça tava lá. Ela também foi au pair. E ela me explicou com mais detalhes, né? Alguns detalhezinhos, assim, que eram importantes pra mim. E ela falou... Vamos fazer a sua entrevista? Porque ela tinha que validar o meu nível de inglês. Porque, gente, presta atenção que eu vou falar aqui pra você, tá bom? Vocês precisam ir com inglês intermediário pra qualquer lugar de intercâmbio, o idioma que for. Então, assim, eu sei que vocês vão vir aqui pra poder aprender inglês, mas o ideal seria vocês virem pra melhorar o inglês que vocês já têm. Porque perrengues acontecem demais. Então, assim, enquanto você tá no processo de preparação e tudo mais, estudem o inglês. Estudem inglês, porque isso é extremamente importante, tá bom? E essa agência acho que todas as agências fazem um teste de nível, pra saber que nível que você tá no inglês. E eu fiz. Aí ela falou assim... Vamos fazer o seu teste de inglês hoje? Aí eu falei, não, minha filha, não tem teste de inglês, não tem inglês aqui, não tem. Ela, não. Não, mas só pra você saber onde você precisa melhorar e tal. E eu, assim, fiquei muito nervosa. Eu não tava estudando inglês, assim, estudando mesmo. E aí eu fui fazer o teste com ela. Sentei lá e ela começou. Hi, how are you? What's your name? Isso eu sei. My name is Ingrid. How old are you? I am 22. Na época, tá, gente? Aí depois... ok. And ash. Ash. Ai, socorro. E aí ela foi falando, até que chegou no ponto que assim... Não dava, não tinha inglês, gente. Eu não entendia nada do que ela tava falando, nada. E eu não tava com esperança, eu tava zero expectativa. Eu só fui lá pra perguntar coisas e tal, gente. Aí ela falou, pô... Pois é, então seu inglês realmente não passou. Eu falei, bom, novidade, mas ela falou... Pelo menos você já sabe como que funciona, o que você vai esperar sobre essa entrevista e tal. Eu falei, então tá bom. Aí eu saí daquela sala e eu falei, vou ter que estudar, né? E aí eu entrei em contato com algumas meninas que já foram au pair, vi vários, gente. Tudo que era vídeo da época de au pair eu assistia. Entendeu? E aí eu anotava perguntas que elas podiam fazer e tal. E eu comecei a estudar, eu me matriculei numa escola muito baratinha de inglês, que eu não podia pagar, gente, eu não podia pagar. As escolas de inglês mais caras, né? Então eu paguei a mais baratinha mesmo. Então. E aí, mas graças a Deus, mesmo tipo baratinho assim,
eu gostei da qualidade, tá? Meus professores da época, eles foram muito bons. E eu mostrei desde o começo quais eram as intenções em relação ao inglês. Então, eles me ajudaram bastante. Eu ia nas aulas extras, eu ia, acho que umas 3 vezes na semana eu tava lá naquele curso, me dedicando. E eu também, na época que eu fazia modelo de maquiagem, tinha um tempo que a gente ficava um tempo muito ocioso, assim, sem fazer nada, esperando a gente ser chamada para ir para a sala onde a gente iria ser maquiada. Então, nesse tempo vago, eu tava lá estudando podcast, escrevendo e lendo, e eu tinha algumas amigas que entendiam um pouco de inglês, que também me davam uma ajuda na pronúncia. Então, gente, olha, foram 2 anos assim, ó, perrengue, tá? Eu tava juntando dinheiro também. Ah, detalhe, gente, isso é muito importante, cara. Eu acho que uma das fases mais importantes da minha vida, porque eu não queria passar os 2 anos só estudando, eu queria ter ido antes pro au pair. Porém, pensa assim, tinha questão do inglês, que eu era extremamente insegura pra mim. Eu sou uma pessoa, infelizmente, que tenta encontrar o mais perfeito pra poder fazer as coisas. Isso tá muito errado, tá? Muito errado. Não é legal. Então, pra mim, na cabeça, eu tinha que ir já falando inglês. E a proposta do intercâmbio é você melhorar o seu inglês. Não saber tudo, entendeu? Você, assim, vai estudar outra coisa. Vai estudar outro idioma. Tinha o financeiro também, que querendo ou não era muito difícil guardar dinheiro. E, gente, é mais aqui, ó, mindset da gente de priorizar algumas coisas do que qualquer outra coisa. Outra coisa também era o emocional, porque assim, na época eu tava namorando, na época eu tinha medo de deixar os meus pais sem mim, eu tinha medo de deixar os meus pais sem mim e medo de ficar sem eles. Porque, querendo ou não, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós somos, né, muito apegados. É que meus pais hoje são separados, mas a gente era muito próximo, sabe? Muito próximo, assim, eles são o amor da minha vida, eu sou o amor da vida deles. Então, assim, deixar eles sem mim e ficar sem eles seria um problema. Principalmente quando meu irmão também, que na época tinha 11 anos. Então, foi bem sofrido, sabe? Então, teve que lidar com isso também. Então, muitas dessas coisas atrasaram meu processo, mas eu acho que tudo acontece na hora que tem que ser. E o lado financeiro, eu recebia por semana na época. E eu gastava também. Não é que eu era gastona, eu, tipo, não tinha muita prioridade, assim, no meu dinheiro, sabe, na época. Então, pra mim sempre não faltava, sempre faltava pra poder guardar. Até que uma amiga me desafiou para o meu bem, tá? Tipo, eu sou muito grata a ela, porque ela abriu os meus olhos. Nossa, eu fico até emocionada só de lembrar disso, porque ela falou assim, você não vai conseguir se isso não for sua prioridade. E esse você não vai conseguir me deixou, assim, muito incomodada comigo mesma, porque era uma coisa que eu queria muito, muito. Não só para eu aprender a falar inglês, para poder trabalhar com comércio exterior na época, mas porque eu queria viver isso, eu queria viver essa experiência de fora do país, ficar sozinha, a crescer, né? Então, eu quebrei os meus cartões de débito, quebrei, joguei fora. E eu comecei todo o dinheiro que eu recebia naquela semana, todas as semanas, no caso, eu já iria direto na lotérica para poder fazer o depósito. Assim, e eu não tinha como sacar, a não ser que eu tirasse outro cartão, se fosse no banco, toda aquela coisa. Então, eu consegui juntar dinheiro dessa forma. Tipo, já tinha, era um valor fixo, eu trabalhava a semana toda e tantos por cento eu já colocava na conta e eu tinha que viver com aquele restante ali, sabe? Tiver que fazer para poder dar certo. Isso incluía, gente, andar a pé, andar muito, sabe? Era uma coisa assim, de onde eu morava, de onde eu trabalhava, era 30 minutos de transporte público e 1h10 andando. E eu ia andando. 1h10 todos os dias. E muitas das vezes eu voltava também a pé pra casa. Então era tipo 1h10 indo, 1h10 voltando, 1h10 voltando. Muitas das vezes eu tinha companhia na hora da volta, né? O que era muito bom.
Mas eu dava prioridade na ida, porque às vezes estava frio, às vezes estava chovendo, às vezes eu realmente estava muito cansada, então eu pagava a, a, a condução, né? O valor tava assim, era R$ 2.000, valor cheio. E eu falava sempre mesmo, eu tô estudando, tô aqui, tô estudando muito o inglês, não sei o quão é bom, mas quando eu conseguir finalizar os R$ 2.000, eu vou fazer a entrevista de inglês. Acabou que quando eu decidi isso, gente, eu tinha 1.800 e pouquinho. Nessa sexta-feira que eu recebi o valor, eu recebi uma mensagem da agência falando que eles tinham entrado em promoção, que ao invés de ser $500, né, que daria na época dos R$ 2.000, seria 400 e pouco. Gente, mais ou menos assim, tá? E só entenda a ideia aqui, tá? E aí, eu fui converter esses 400 e pouco dólares. Eu converti. Eles faziam propaganda em dólar, tá? É que na conversão sempre mudava por conta da cotação do dia, né? Do câmbio. Então, mais ou menos o valor tava dando 2.000. E nesse dia teve um desconto, que o valor dava R$ 1.800. E alguma coisinha. E eu tinha exatamente esses 1.800 e alguma coisinha. E quando eu fui ver que eu fiz a conta da cotação e que eu vi que eu tinha o valor, eu fiquei assim, meu Deus, eu não cheguei nos 2.000, mas eu cheguei no valor exato que a agência estava pedindo. E aí eu fui lá no dia seguinte e fiz a prova e passei. Tá, deixa eu contar como foi isso. Cheguei lá, tremendo, horrores. Aí eu falei assim, olha, eu acho que eu tô preparada pra poder fazer a prova de inglês. Aí ela falou, então tá bom, vamos fazer a prova de inglês. E essas coisas na época eu tinha que fazer pessoalmente, tá? Antes Covid, né? Claro. Aí eu sentei e aí ela começou. How are you? I'm good. What's your name? My name is Ingrid. How are you? Aí ela perguntava assim, coisas eu lembro mais ou menos que era pergunta do dia a dia de uma criança. Se acontecer isso e aquilo com a criança, o que você vai fazer? Aí eu falava, vou fazer isso e aquilo. Ela, mas e se a família pedir pra você fazer isso? Eu lembro que gente, ela perguntava, eu respondia. Ela perguntava, eu respondia. Ela perguntava, e perguntas que eu estudei muito, assim, tipo, vocabulário que eu estudei bastante, então eu já sabia tudo. Sabia assim, né? Conseguia me desenrolar com pronúncia. E aí, ela teve uma pergunta que eu realmente me enrolei. Eu falei, gente, o que é isso, meu Deus do céu? Aí ela usava outro nome, eu também não sabia o que era. Até que ela apontou, mas tipo, eu fiquei muito nervosa com essa pergunta, porque eu não conseguia responder ela. Mas ela falou não, tipo, aí finalizou. E ela falou, você passou de todas as perguntas, se engasgou naquela, mas, tipo, vamos dizer assim que 99% do tempo você conseguiu responder. Pensa assim, gente. Perguntas nível entre básico e intermediário, tá? Nada muito difícil, tá? É que realmente a primeira vez que eu fui fazer a prova, eu não sabia nada. Dessa segunda vez, gente, eu estudei muito. Eu não conseguia manter uma conversação porque eu não tinha o hábito de conversar em inglês. Mas eu já estava conseguindo ler um pouco mais, já conseguia ouvir um pouco mais, agora conversar nem tanto. Só que teve um porém, assim. Antes, eu conversei com umas amigas que estão aqui, que estavam aqui, né? Que eram aquelas duas amigas que me ajudaram. A gente teve uma conversa onde ela me entrevistava também, meio que pra simular a conversa que eu teria com a moça. Isso eu já havia feito várias vezes, tá? Eu pegava o Google Tradutor também, e enquanto ele me perguntava, eu respondia, e aí eu verificava se minha pronúncia estava certa, várias coisas assim. Então foi muito rico esse tempo pra mim, sabe? E aí eu passei na prova. Começou todo o processo. E então eu vou deixar isso pro segundo vídeo. Porque aí já é outro capítulo do meu processo de intercâmbio.
Coloque no comentário o que vocês gostariam de saber mais sobre o meu intercâmbio, sobre o meu processo de preparação para o intercâmbio, para que eu possa colocar e responder essas perguntas conforme a gente vai fazendo essa série, tá bom? Acho que foi uma das fases mais incríveis da minha vida. Sim, sem sombra de dúvidas. Me siga no canal para vocês ficarem espertos aí